Desmonte. Tá louco, hein? Nem parece que Cadê do Insta? Tá. Tá aí, é só dar play. Mas, gente, desse Torto jeito, esse negócio. vocês não vão conseguir nem ver as perguntas. a gente vai ver pelo computador, cabeça. Pelo Instagram, velho? Como? É na Tem como hora. acessar. O Instagram E não é elas fácil. ficam subindo, né? Tipo, Exatamente. É, alguém vai ter que... Vocês querem que... Não. Que eu fique segurando, mas ele já tá... Eu sou blogueira, assim. Vlogger. Mas e aí? Como vai fazer com as pessoas? Dei play. se alguém entrar no Insta pelo Insta deles em outro Entra aí no celular, Insta eles e vai conseguem acompanhando ver as aí. perguntas. Ah, é, dá pra dar as perguntas. Que não é possível, outra vez a gente fez a live. Tipo, um dos meninos entra ali no Insta deles, coloca pra assistir e vai vendo as perguntas. Dá pra entrar no Instagram. Então... Ah, é verdade. Vão... Jura? Ai, meu Deus. Cara, eu sou complexado quando Olha, eu vocês na estão cabeça. realmente. Olha só. Nossa. Meu Deus. Meu zíper tá lá no coração. Oi? Vou subir o coração. Desde que vocês são aquelas meninas de jornal, que a hora que não tá saindo som, fica lá. Temos Boa 11 noite. pessoas já. Boa noite. E a gente fazendo graça. Exatamente. Vocês podem conversar, gente, não tem problema não. Aí, né? Pô, coloca no grupo aí, no Fala lá do pro WhatsApp. pessoal. Eu tô. Começou. Agora eu tô com o celular. Ah, tá, deixa eu PC aqui. Já fala aí, pessoal, quem quiser mandar pergunta. É, gente, quem quiser mandar perguntas aí, podem se manifestar. Estaremos respondendo. Eu sou a Júlia, ela é a Lorne, a gente vai falar daqui a pouco. Calma, só vai falando. Eu esperando Pessoal, você. esperar. É, tá, gente. Eu sou a Júlia, essa é a Dani. Oi, gente. Não, o Elton Tem tá som, mandando tá? boa noite Tem bem som. grande. O som? Você tá no Face? Gênesis Barbarata. Gênesis Barbarata, então vai, manda tchau aí pro Gênesis, gente. E aí? Oi. Gênesis. Já pode? Como tá? Olha isso, cara. Que? O Gênesis mandando a live. Cara, Eu responder o que ele perguntou. Boa, Fala pro Gênesis que eu vou responder ele. Fala aí, meninas. Ele vai responder você, Gênesis. Aonde que a gente vai achar assim? Que questão que é específica? E aí? Você Eu consegue tenho saber bastante isso gente. lá? Como tá? Um pouquinho mais pra trás. O Instagram tá meio. Você Muito consegue perto. saber? A do Insta? Nossa, tá uma foto legal. Deve estar bem assim no nariz. As pessoas só estavam vendo meu nariz. Tá bom, hein? Agora. Pera, tá com o nariz. Eu apareço olhando de perfil porque não é muito bom. Agora tá bom. Dá pra subir aqui o dedinho assim. Mais? Ficou melhor agora? Vira aí pra gente Ó. ver. Vira pra gente ver. O que é Speak Sepirovani Júnior mandou também, né? E aí? Onde você? E aí? Vamos Manda um começar? abraço pro Júnior, que foi aprovado em medicina também pelo Cida.com. Aí, abraço, Júnior. Parabéns, Júnior. Pode Vamos começar? começar? Os mágicos. Vamos começar. Vai lá, beleza. É, gente, eu sou a Júlia, sou responsável pela parte de comunicações do Estuda.com e hoje nós estamos com a presença da Dani, aprovada em medicina, e vamos bater um papo aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar alguma pergunta para ela também, estaremos respondendo. Tô te mandando aí, né? O que é o próximo negócio? A pauta do dia. Pauta do dia. E agora, qual que é a pauta do dia? Bom, gente, Oi? Vamos lá. Pauta do dia. Me ajuda aí, Júlia. Calma só um pouquinho. Bom, então a gente vai estar falando com a Dani, esse é um dos itens, não sei se está importando aí. Nós vamos também estar falando sobre as novas provas que estão disponíveis já no site, né, Léo? Tem um monte de prova nova lá, o Nesp, FUVEST, isso tudo todas as provas recentes, provas de 2017. Qual que é o resto da pauta mesmo? Ah tá, novos resumos, pessoal, nós temos inclusive um monte de resumo aqui, a gente vai estar mostrando para vocês, que estão agora pendentes para poder cadastrar no site, Que a Dani forneceu. que a Dani forneceu.
Glorinha mostra a papelada aqui que a gente tem de resumos. Se vocês também tiverem resumos, não deixem de enviar. E também sobre correção de redação, pessoal. Daqui uns dias a gente vai estar lançando novidade aí do estuda.com. Já está tudo pronto, já. Correção de redação. Inclusive, eu vou estar oferecendo para vocês aqui correções de redações grátis, sorteadas. Nós iremos fazer o sorteio aí. Então, quem tiver redação, eu vou comentar certinho como é que vai funcionar essas redações que a gente vai estar oferecendo, essas correções, né? Então, fiquem de olho aí, acompanhem. E acho que é isso, né, Júlio? Agora a gente vai pedir para a Dani se apresentar, falar um pouquinho dela e depois a gente vai fazer algumas questões para ela. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Dani, tenho 23 anos e fui aprovada em Medicina no UNEMAT na semana passada. E estou aqui para comentar com vocês como que foi essa aprovação, como que foi minha rotina de estudos e poder ajudar. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, fica à vontade. Obrigada ao Estuda por ter me convidado. UNEMAT, Universidade Estadual, pelo SISU. Então, minha aprovação foi na UNEMAT, que é a Universidade Estadual aqui do Mato Grosso, e passei pelo SISU da primeira chamada, do começo do ano, SISU 2017/1. E fui convocada na lista de espera semana passada. Quando você pensou em prestar medicina, você tinha noção do que você iria enfrentar? Não. Quando eu decidi que eu ia tentar fazer o vestibular de medicina, na verdade eu já estava fazendo uma faculdade, eu cursei fonoaudiologia. E no último ano dessa faculdade, por estar envolvida com a área da saúde, por estar trabalhando na área, eu vi que medicina seria uma coisa que eu iria gostar e que estava se tornando um sonho. Eu resolvi terminar a minha graduação, concluir o último ano, e assim que eu concluí, eu decidi que eu iria prestar o vestibular. Na época eu não tinha noção, sabia que seria difícil, que ia ter um pouco de dificuldade, até por já ter passado do ensino médio já há 4 anos atrás, então tinha muita coisa do ensino médio que eu tinha que correr atrás, mas não tinha noção de como seria. Porém, apesar de toda a dificuldade que foi, posso dizer que valeu a pena e estou muito feliz. Olha, só estou perguntando o nome de vocês, fala de novo. Meu nome é Daniele Cristina. Eu sou a Júlia. A Bianca aqui falou que quer muito também medicina. E a Calma, Todos querem. Bianca. Quanto tempo de cursinho? Mas fala pra ela que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, pra eles esperarem um pouquinho. Gente, aguarde só um pouquinho que no decorrer das perguntas estaremos conversando sobre isso. Como foi conciliar os estudos com a sua vida social? Quais são seus hobbies? Se você namora? Como foi? Então, minha vida social era meio complicada. Então, como eu estava falando, eu terminei a faculdade, eu trabalhava e namoro, tenho namorado, então tinha que conciliar estudos para o vestibular, o meu trabalho, meu namoro, família, amigos. Então, assim, eu procurava estabelecer uma rotina, sempre me programar com as minhas coisas, com os meus horários de estudo, e sempre deixar também nessa rotina, fazer uma rotina semanal, quais metas que eu queria atingir por dia, quais metas por semana. E sempre nessa rotina eu planejava horários livres, né? Pra poder sair, pra poder ver meus amigos, ver meu namorado, me dedicar a isso. Que isso é essencial também para quem está estudando, né? Só estudar. Às vezes a pessoa fica muito cansada e não relaxa. A próxima pergunta seria como era a sua rotina de estudo, no caso? Bom, então, eu estudava todos os dias. Desde a hora que você acordou, de domingo a domingo. Tudo exatamente detalhadinho. Detalhadinho. Tá, então tá. Que hora você acordava, o que você fazia, você trabalhava, estudava? Gente, eu não me dediquei, assim, eu não tinha tempo 100% para só estudar para o vestibular, porque eu trabalhava. Então, assim, trabalhava... Ano passado eu trabalhava meio período, trabalhava das 7 a 1. Nesse período eu não estudava, então eu ia começar a estudar geralmente no período vespertino. Então eu procurava, assim, chegava em casa 1h30, por aí, almoçava, descansava um pouco ainda antes de começar a estudar. Lá pelas 2h30 eu começava, e aí eu ia estudando assim, eu definia. Segunda, quais matérias eu iria estudar de tal horas até tal horas. Aí, segunda noite, quais matérias, quantos exercícios eu ia fazer. Aí, nesse planejamento,
que eu fazia, eu sempre procurava assim, estudava 25 minutos, fazia uma pausa de 5 minutos. Depois que eu fui me habituando, eu estudava assim 35, 40 minutos, fazia mais uma pausa de 5. Porque eu não dava conta de ficar muitas horas assim só estudando focada. Porém, quando eu estudava, eu estava focada. Eu tentava me desligar ao máximo do que estava acontecendo lá fora, me desligar de celular, de internet, de WhatsApp, para poder focar. Então, quando eu fazia essas pausas, eu ia lá, dava uma olhadinha no celular, fazia um lanche, e aí voltava para o tempo de estudo. Então, eu cronometrava o tempo de estudo, calculava o número de questões e fazia um planejamento semanal. E buscava sempre repetir, por exemplo, segunda-feira de manhã, segunda-feira à tarde era dia de matemática. Colocava sempre no começo da semana as matérias que eu tenho mais dificuldade, que matemática inclusive era uma delas. Terça era dia de redação, e aí redação eu sempre conciliava com uma outra disciplina que não fosse muito da mesma área. Então eu tentava mesclar as disciplinas para não ficar tão pesadas. Então o dia que eu estudava matemática eu colocava uma coisa de linguagem junto. Acho que tem mais alguma coisa. Quantas questões você fazia? Como é que você... As questões... O número de questões que eu fazia era assim, geralmente eu buscava ler um resumo da matéria e colocava uma meta de questões. Por exemplo, matemática que eu tinha muita dificuldade, eu colocava lá, hoje eu tenho que resolver pelo menos 20, 25 questões desse assunto, desse tópico de matemática. Aí corria para o Estuda, abria lá e buscava, selecionava o assunto para poder resolver as questões. Eu esqueci de falar no começo, mas o Estuda foi essencial para a minha aprovação. Eu resolvi muitas e muitas questões no Estudas e uma das coisas que eu mais gostava de ver no site é o acompanhamento que eles fazem com a questão de... Gestão de desempenho? Isso, de estatística, que eu gostava de olhar lá e ver qual assunto eu precisava voltar e resolver mais questões. E é isso. Tem mais alguma coisa? Outra pergunta. Tem alguma pergunta aí do pessoal? Ou tá tranquilo? Tem algumas. Tem algumas Daí, perguntinhas. Luiz. Calma que a gente vai abrir para perguntas, mas... Essa aqui tá. Ó, o Futuro Médio tá perguntando do Luiz e o resto da galera. Fala que daqui a pouco... Daqui a pouco a gente vai mostra aparecer. o Luiz aqui pra vocês. Ó, vocês querem perguntas? Ou ainda tem mais coisa aí? Tem mais coisas. A Calna Med, manda um abraço para ela. É uma parceira nossa, é uma parceria aí. Exatamente. Tinha Ela estudo. perguntou Tinha quanto tempo de cursinho você fez? Como é que foi? Desde o dia que eu decidi estudar para medicina até minha aprovação, foram 2 anos e meio de estudos. Mas até a nota, né, até a prova, 2 anos de estudo. E eu não fiz cursinho presencial, eu estudava em casa, resolvia muitos exercícios no estuda.com e foi isso. Quais pontos você considera mais importantes para você ter passado em medicina, para sua aprovação? Bom, tem vários, né? Acho que o primeiro é não desistir. Quando a gente começa a estudar, a gente imagina, começa a sonhar, pensar muito em como vai ser o dia que você passar, mas muita gente começa empolgado e aí depois de pouco tempo acaba desanimando, porque rotina ela é complicada. Então a questão de não desistir, a questão de ter disciplina, de ter hábito, você se habituar a estudar, saber que não é querer estudar tudo num dia, que estudar para um vestibular, ou estudar para um concurso, você se habituar, você saber que aquilo vai fazer parte da sua rotina por um certo período e que só não passa quem desiste. Se você não desistir, com certeza uma hora você vai ser aprovado. Como você lidou com a pressão do vestibular? Seus pais? Valeu a pena todo o esforço? Tá, então a questão da pressão para o vestibular era uma pressão mais minha do que externa. Meus pais, meu namorado sempre me apoiaram muito, mas por eu já ter uma graduação, por eu já ter o meu emprego, eles não me exigiam, não tinha nada que me cobrasse, assim, você precisa passar. Então essa pressão ela vinha muito de mim, eu queria mesmo ser aprovada, só que eu procurava tentar conciliar isso, para não ficar muito nervosa, não deixar isso atrapalhar também os resultados do estudo. Então acho que é uma questão também de você tentar buscar coisas que você goste de fazer para ir deixando essa pressão de lado. Vamos abrir uma pergunta aqui? Alguma pergunta? Ó, primeiro, Cris, __oficial.
Então fala aí o Insta dela. Ela Cris, perguntou como melhorar nos exercícios. Cris, _, oficial. Você no Insta ou no Facebook? Como melhorar nos Como exercícios? melhorar nos exercícios. Então, Cris, o estuda.com, eles têm um botãozinho lá que você pode favoritar um exercício, né? Então, o que eu fazia? Geralmente, eu procurava resolução. Tem vários comentários sempre no estuda.com. Outros vestibulando ajudam a gente com as respostas. Então, eu sempre procurava. Eu errei um exercício, eu procurava saber por que eu errei. Quando eu descobria o que tinha acontecido, isso acontece muito com quem estuda sozinho, que às vezes não tem um professor ali ao lado para explicar por que você está errando. Então, eu favoritava a questão lá e voltava e revisava ela. Algumas questões eu copiava no meu caderno, deixava ela lá copiadinha, para depois, quando eu voltasse na semana seguinte, naquela matéria, eu revisava aquela questão para eu lembrar do que eu não podia errar. Alguma pelo Face? O Elton, Essa mesmo, né? Ele fez a pergunta aqui. Tá, você falou sobre se preparar e tudo, né? Mas e se você tivesse, né, nem sei, são 5 meses, né? Se você tivesse 5 meses, o que você Que é o que queria tá fazer? agora, né? Enem. E aí? Bom, é meio difícil essa pergunta, né? Mas, assim, eu acho que há 5 meses você tem que procurar dar o seu melhor, porque 5 meses, né, tá chegando, mas ainda dá tempo. Então, assim, é questão de se planejar. Eu chegava, fazia os meus planejamentos no começo do ano, mas eu chegava nessa época do ano e revia o que faltava de mais importante e o que eu já tinha conseguido dar conta e o que eu precisava voltar. Então, assim, é bom você olhar assim, quais são os tópicos que mais caem e que você, pelo menos, já tem uma noção de que vai ser a sua dificuldade. Eu sabia que a minha dificuldade era matemática, física e química, então essas matérias, elas eram prioridades. Eu não deixava de estudar as outras, mas eu dedicava mais tempo a essas. E aí pegava lá 10 assuntos que mais caem. Fazia uma lista dos 10 e colocava datas. Tal dia eu vou estudar esse, tal dia eu vou estudar esse, tal dia eu vou estudar esse. Há 5 meses dá tempo de estudar muita coisa, gente. Gente, isso serve como dica. Vocês fazerem um planejamento, ver quais matérias mais caem para vocês darem aquela ênfase e estudar bastante, praticar bastante. Tem mais perguntas aqui? Tem aí? Pode falar. Tá. No caso, que dicas você daria, né, para quem escolheu a carreira de medicina assim como você e vai prestar o vestibular? Basicamente isso que você estava falando, né? Bom, acho que primeira coisa é você querer mesmo a medicina, né? Você ser apaixonado por aquilo, você saber o que é a carreira de medicina, né? Você ter uma noção de que isso é para o resto da vida, né? Que você vai fazer. Então, você ter muita noção mesmo. Que se você escolheu isso, é porque vai ser uma coisa que você faz por amor, né? Não porque outra pessoa escolheu por você, não porque alguém quer que você faça, ou porque o seu amigo fez e foi aprovado, né? E saber que no dia que você toma a decisão e fala que vai estudar para medicina, que você tem um compromisso com aquilo. Se é um desejo seu, assumir um compromisso de verdade com aquele seu desejo e fazer o máximo, se esforçar ao máximo para que aquilo aconteça. Se não aconteceu ainda, pode ter certeza que se você se dedicar, em algum momento vai acontecer. Tem outra pergunta aqui. Você acha possível aumentar a média do Enem em 180 pontos nesses próximos 5 meses? Da Ângela, do Instagram. Sim, claro, com certeza. Fazendo muitas questões no estuda.com, com certeza é muito possível. Faz redação, faz muitas questões de matemática, que são as questões que mais ajudam. E estão perguntando qual a sua primeira graduação. Com quantos anos você voltou a estudar? Então, sou fonoaudióloga, fiz o curso de fonoaudiologia. Recebemos visita ilustre aqui. E, bom, sou fonoaudióloga e comecei a faculdade com 17 anos. 18, 20. Eu não lembro com quantos anos eu terminei, gente, eu sou péssima em matemática. Mas com quantos anos eu voltei a estudar pro Enem? Isso. 20, 21? 4 anos depois dos 17, aí dá 21, né? Logo- Tô nervosa, gente. Chegou gente aqui. Logo depois que então, você terminou o curso, você já começou a se preparar para a medicina? Sim, a minha formatura foi no dia 31 de janeiro de 2015 e na primeira semana de fevereiro eu já estava estudando para o Enem. Como você soube da sua aprovação? Como foi isso? Gente, foi emocionante. Chorei muito. Bom, eu estava na lista de espera, né? Então, assim, no começo do ano, quando sai
as notas lá que a gente se cadastra no SISU, a gente sempre fica muito ansioso, fica querendo passar logo, né? E não foi o que aconteceu no meu caso, não fui aprovada lá nos primeiros, mas fiquei na lista de espera. E semana passada, então, saiu o resultado, a convocação, estava no cinema, quando eu vi a lista no meu celular do meu namorado e comecei a chorar muito, muito feliz. Acho que era isso, não sei se era E nem isso. terminou de ver o filme. Não, tinha terminado. A gente tava esperando pra ver cenas pós-créditos, mas vai a dica, Mulher Maravilha não tem cenas pós-créditos. Mas o filme é ótimo, vale a pena. Sem spoiler, por favor. Sem spoiler, alguma pergunta? Fala, de vez em quando fala quem são vocês e onde foi aprovado, porque o pessoal tá de vez em quando pergunta aqui. Gente, eu sou a Dani. Eu sou a Júlia, responsável pela parte de comunicações do estudo, e a gente está entrevistando a Dani hoje, aprovada em medicina, gente. Ó, a Luísa perguntou se ela passou na primeira tentativa. Fala que você já falou sobre isso. Mas Então, eu já como é tinha que foi comentado rapidinho? isso. Não foi na primeira tentativa, minha primeira tentativa foi em 2015. Não passei em 2015. Chorei depois que saiu a nota de 2015, porque eu tinha me esforçado muito durante um ano e achava que seria naquele ano. E em 2016, chorei um pouquinho, voltei a estudar, cabeça erguida, estudei mais um ano de 2016 inteiro. E foi isso. E eu estou em 2017. Então, inclusive, como eu não fui aprovada no começo do ano, em 2017, eu estudei também esse ano. Eu estava estudando até quarta-feira da semana passada, até quinta-feira da semana passada, quando saiu essa lista, eu estava estudando para o Enem 2017. Então, Qual foi a sua nota da Enem? Foi 735 lá para a Unemate de Cáceres, que lá os pesos são um pouquinho diferentes daqui de Cuiabá. Isso é legal, saber sobre os pesos. Quem não sabe, a gente vai estar também daqui a um tempo colocando no site, na nossa plataforma, essas informações sobre os pesos aí, na onde que é mais legal de você estudar, na onde que é mais fácil que você consegue dedicar de acordo com os seus pontos fracos ou fortes, né? Bom. É isso aí. Perguntas? Mais perguntas que eu tenho. Não, eu não tenho mais E nada. aqui no Face acabou. Na Tem a galera elogiando, a galera pedindo Vai prova falar da das UVC. Tá, vamos. Fala um pouquinho das nossas provas, essas coisas. Deixa eu falar das redações aqui. Vai sentar aqui? Não, precisa não. Bom, deixa eu abrir lá, Júlia. Vai lá em redações. Pessoal, eu vou estar falando agora sobre as redações e novidades do estuda.com, que a gente já está em teste, então você já pode já conferir. Bom, e funciona assim, pessoal. Nós estamos, durante essa semana, fazendo alguns testes nas redações, então você vai poder ser sorteado para poder fazer a correção da sua redação de forma profissional, isso de graça, entendeu? Durante esses dias, durante esses testes. E para você conseguir essa correção, é muito importante que você envie a redação no último tema que está aparecendo lá no site. É o tema mais recente lá, as dificuldades do acolhimento de refugiados. Então é um tema bem interessante, é um tema muito importante aí. E envie as redações para esse tema, que a gente vai estar liberando ali, vai estar sorteando dentre as correções que estão lá já, algumas correções. Já tem pessoal lá que já está, a correção já está sendo feita. Então não esqueça aí de enviar nesse tema mais recente lá do site. Falar sobre as provas? Quais são as novas provas? Inclusive já teve um pedido, né, Léo? Já anotei aqui. Já está anotado aqui o Vocês pedido. podem encaminhar a solicitação de provas pra gente pelo chat ou mandar. Pode encaminhar que a gente repassa e sempre que tiver disponível a gente envia um e-mail para vocês Das novas provas. das novas provas. Só Caso não respondendo. Gente, a Dani passou na estadual do Mato Grosso. Então é Unemate, Universidade Estadual do Mato Grosso. O pessoal está perguntando de que cidade ela é. Ela é de Cuiabá, Mato Grosso, e foi aprovada na Universidade Estadual de Mato Grosso, ok? E o processo seletivo foi pelo SISU. Isso. A Ângela Mairani está querendo que você fale sobre revisões e simulados. Tá, então, revisões. Tem esse novo tópico que tem no estuda.com dos resumos. Aqueles resumos eu estudava
Eles estão fazendo sinal A para gente mostrar vai que ter um sim. monte de resumo Eu trouxe agora. muitos dos meus resumos, mas eu usava bastante daqueles modelos que tem lá e fazia revisões semanais e diárias. Então, assim, eu gostava de estudar, eu não fazia anotações muitas no caderno, mas eu fazia mapinha mental, assim, eu chamo de mapa mental, mas é resumo, né? E esses, os mais importantes, eu deixava marcado e ia revisando todos os dias. Então, principalmente das matérias que eu tinha mais dificuldade de associar, de gravar, matemática, química, que às vezes é um detalhezinho ou outro que você precisa lembrar, eu revisava todos os dias. Fala sobre as provas novas, já vamos listar elas aí, Isso para o pessoal saber. Inclusive, fala agora do resumo, estuda.com, enem.estuda.com/resumos, que é legal, que a Dani vai falar. Pessoal. Vamos lá. Fala aí. Essa voz oculta que vocês estão ouvindo vai aparecer agora oh. para vocês. Aí. Vou agachar aqui, tá bom? Não sei se está para cima, se está para assim, baixo. isso. Galera, então, nós temos agora, dentro do estuda.com, uma parte de resumos. Isso é algo colaborativo, então às vezes o seu resumo, o resumo da Dani pode ajudar a Júlia, que pode ajudar o Vitor, que pode ajudar o Luiz. Então a ideia é que vocês joguem os resumos de vocês lá e outras pessoas possam olhar os seus resumos e você possa olhar os resumos de outras pessoas. Então a Dani trouxe isso aqui, ela vai cadastrar, jogar isso lá dentro da plataforma e às vezes o resumo que ela fez pode ajudar vocês. Então é uma coisa bem legal. Já são mais de 200. Então entrem, já são mais de 200 resumos que nós temos lá. É um começo e a gente quer que vocês participem disso também e que vocês acabem ajudando outras pessoas da mesma forma que outras pessoas vão ajudar vocês. Ah, Carlos, mas aonde que eu vou para fazer esse negócio de resumos? enem.estuda.com/resumos. Bem simples. Para jogar o seu resumo, é só pegar, jogar lá, escolher seu arquivo e jogar ele lá. Aí você categoriza ele, então fala, ó, esse resumo aqui é sobre história, Segunda Guerra Mundial, beleza. Então é bem simples, então é bem bacana, interativo e colaborem lá, beleza? Ai, falou. As novas provas no site disponível agora de 2017 o Nesp, o UEL, FUVEST, o EMG e FCM de medicina. Essas provas são todas provas novas, são questões agora recentes, todas provas de 2017, então pessoal, corre lá, aproveita essas novas provas que já estão disponíveis lá no site. Tem mais uma perguntinha aqui da Luísa Rodrigues. Foi ampla concorrência ou cotas? Cotas. Eu sou de escola pública, fiz todo o meu ensino médio em escola pública, então no começo de 2015, quando eu voltei a estudar, já tinha 4 anos que eu não via o conteúdo de ensino médio, além do que já tinha uma certa defasagem aí, que a gente sabe que o ensino de escola pública é bem precário. Então, tive que correr atrás, ralar, para poder relembrar os assuntos. Deixa eu só lembrar uma coisa que eu não tinha falado na hora que perguntou dicas, né, para quem está estudando. Gente, treinar a redação é essencial. Para quem perguntou lá sobre como aumentar 180 pontos, a redação faz muita diferença na nota final. É muito importante, eu treinava pelo menos uma por semana, mas tinha semana que se desse tempo fazia 2. E é o hábito que faz. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade com redação e a questão do hábito, você ir treinando e tentando mudar aquilo que onde você está errando é essencial. E fazer simulados. No Estuda, no Estuda.com, além de fazer as questões, eu deixava para os finais de semana, sábado e domingo fazia simulados. Coloca lá para fazer em modo prova e você só vê o resultado no final. Então eu gostava muito disso também, porque no final já sai lá, você fez tantos %, tais áreas você precisa revisar, já aparece certinho as questões que você acertou, errou e a porcentagem, como você ficaria ali. Só um recadinho aqui, o Heitor falou que 12 questões no plano free são poucas, mas Heitor, são 22 questões com bônus diário, viu? Que você tem disponível para você, 22 questões. E pode assinar, né? E você pode assinar também, Vencer Estuda. Sempre tem cupom rolando também. Sempre tem cupom rolando, a gente sempre faz uma publicaçãozinha para vocês estarem por dentro e tal. Então, assinem, gente. Vencer Estuda e foco, Enem, vestibular. Acho que é isso, né, pessoal? Acho que é só isso, né? Bom,
Agradecer o pessoal aí. Pessoal, Muito essa voz aqui de trás aqui agradece vocês. Gente, obrigado. Eu agradeço o pessoal do Estuda.com por todo o apoio sempre, por toda a ajuda, por ter me chamado aqui hoje. E foco, disciplina, corram atrás que vocês vão chegar lá. Hashtag Team Estuda. Hashtag Team Team Estuda, Estuda. pessoal. Vai lá, todo mundo da cara. Não, não cancela. Já Vem, parou? os Não. meninos. Vai lá. Todo aparece mundo lá aqui atrás. mostra. Não sei não avisei, não. Tinha que pegar uma vez. É, você prometeu no começo que ele não ia Vem, gente, aparecer. apresentar tudo aqui. Mas a gente Já tem até chat aí, ó. Vixe. O pessoal tá aqui mandando. E aí, galera? E Só aí, lembrando galera? que não tá toda a equipe aqui, tá? Tem gente que já foi embora, tem gente que só trabalha de manhã, mas é um pedaço da equipe, beleza? Nossa Ainda cinegrafista O Léo tá atendendo o chat. também é da equipe, nossa psicóloga, só que ela não quer aparecer. O Léo tá Agora atendendo o falta chat. aparecer O Leozinho tá atendendo o chat. Luiz e o Eu Léo. já apareci, cara. Vai lá, Léo, mostra sua cara Vem cá, que a Léo. mulherada está ansiosa para ver esse rostinho lindo. Abaixa assim, ó, faz assim, senão a galera não vai ver, não abaixa. Abaixa. Aí. É isso aí, gente. Obrigado, falou. Tchau, tchau. Boa noite.